E aí, turminha? Tudo bem? Eu estava morrendo de saudades de vocês. Como é bom estar aqui novamente, não é? Vocês estão bem? Eu estou bem, tirando a saudade, mas ainda bem que nós nos vemos por aqui. Hoje nós temos um que é bem difícil. O que é perdão? Vocês sabem? Perdão é quando nós deixamos de lado o que não é bom e damos espaço para somente as coisas boas. Como assim, tio Bruno? Vou contar uma história para vocês lá da Bíblia e eu acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Lá na Bíblia, no livro de Gênesis, nós temos a história de um homem chamado José. José era filho de Jacó e tinha mais 11 irmãos. No total, Jacó tinha 12 filhos. Quando José completou 17 anos, ele ganhou uma túnica nova do seu pai. Vocês sabem o que é uma túnica nova? É uma roupa nova, uma capa nova. José era o filho que Jacó mais gostava. Só que os seus irmãos não ficaram contentes com a túnica que José ganhou. Vocês acreditam que os irmãos de José bolaram um plano para poder tirar a túnica nova de José? Pois é, eles foram para o caminho e ficaram esperando José. Quando José chegou, os irmãos dele tiraram a sua túnica nova e depois jogaram ele dentro de um poço e o deixaram lá. Eles saíram e foram se alimentar. Depois, quando eles voltaram, ficaram em dúvida o que fazer com José que estava lá dentro daquele poço. Decidiram então vender o seu irmão para alguns homens que passavam por ali. Aqueles homens estavam à procura de um escravo e os irmãos de José venderam José para aqueles homens. Aqueles homens levaram José para o Egito. Lá no Egito, José foi parar na casa de Potifar. Potifar era um homem muito importante do exército de Faraó. Como José era um homem temente a Deus e muito responsável, logo ele virou o mordomo daquela casa. Ele cuidava de tudo muito bem. Ele fazia o seu serviço com excelência. Só que devido a uma mentira contada pela esposa de Potifar, José foi parar na prisão. Na prisão, José ajudava as pessoas. Quando as pessoas tinham um sonho, José ajudava aquelas pessoas a entender o que significava aquele sonho. Graças a essas ajudas, José saiu da prisão e foi parar na casa de Faraó, o mais importante do Egito. Faraó gostou tanto de José que o transformou no governador do Egito. Depois de Faraó, José era o homem mais importante. Só que José foi parar no Egito por causa de um sonho que Faraó teve. No sonho de Faraó, José interpretou que haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de pouca comida. José trabalhou duro, armazenou bastante alimentos e quando os 7 anos de pouco alimento, que é onde as pessoas não teriam comida, chegou, ninguém ficou com fome, porque José foi temente a Deus e fez a vontade de Deus. Já como sendo um homem muito responsável, ele ajudava a todos. Lá na casa dos irmãos de José,
estava faltando alimento. Os irmãos de José, então, receberam uma missão. O pai deles pediu que eles fossem até o Egito comprar cereais. Quando eles chegaram no Egito, encontraram José. José logo reconheceu seus irmãos, mas ainda não falou nada. Os irmãos trouxeram dinheiro, compraram os seus cereais. José então mandou que eles voltassem para casa. Quando eles chegaram em casa, o cesto com cereais ainda tinha o dinheiro que eles haviam pagado. O pai de José logo mandou os seus irmãos que voltassem e devolvessem aquilo, porque não os pertencia. Quando os irmãos de José chegaram de volta, José decidiu então acolhê-los. Fez uma comida bem gostosa e, num momento bem especial, contou para eles quem ele era. José revelou que era aquele irmão que foi vendido. Eles ficaram muito envergonhados, eles ficaram tristes, mas José não se importou. José disse para os seus irmãos que, graças ao que eles fizeram, Deus salvou todas aquelas pessoas. José logo pediu para que os seus irmãos voltassem para a terra deles, buscassem o seu pai e a família toda. Vocês sabem o que aconteceu? Toda a família de José foi morar no Egito com ele. José entendeu que aquilo era um propósito de Deus. José entendeu que tudo aquilo que aconteceu na vida dele, Deus havia preparado. Deus queria salvar pessoas através da vida dele. Sabe o que José fez? José deixou de lado tudo o que não era legal e pensou nas coisas boas. Isso. Ele perdoou os seus irmãos, porque ele sabia que era um propósito de Deus. Deus nos ensina a perdoar as pessoas, assim como Jesus nos perdoou. Sabe quando aquele amiguinho nos empurra? Quando nós perdoamos ele, o nosso coração fica limpinho, porque o perdão passa a habitar dentro de nós. Sabe quando nós fazemos algo que não é legal? Mas nós pedimos perdão, o nosso coração também fica limpinho. É isso que Deus nos ensina, dar espaço para as coisas boas, que é o perdão que Jesus nos ensinou. Vocês sabiam que na Bíblia tem um versículo muito lindo que fala sobre isso? Lá em Efésios 4:32 diz assim: sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns os outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Isso, turminha, o perdão é quando nós damos espaço ao que Jesus nos ensinou, a coisas boas, e ele passa a morar dentro do nosso coração e o nosso coração fica limpinho, assim como José fez com os seus irmãos. Mesmo diante de tudo o que aconteceu, ele deu espaço às coisas boas. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso? Aí onde você está, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela história de José. José nos ensinou sobre o perdão, nos ensinou a perdoar e também a pedir perdão. Obrigado porque o seu Filho Jesus nos perdoou e lá na cruz os nossos pecados foram perdoados. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos amigos, cuide de nós. Em nome de Jesus, amém. Isso, turminha. Assim como José, vamos perdoar para sermos perdoados também por Deus. Tchau, tchau! E hoje tem História Extra! Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio da nossa série O que é aqui na Turminha da Casa. O tema de hoje é perdão. Que palavra profunda e importante. A gente pede perdão quando esbarra em alguém andando na rua, quando machucamos alguém, mesmo que seja sem querer, quando ofendemos uma pessoa com palavras ou com atitudes, quando chegamos atrasados em algum lugar.
quando desobedecemos os nossos pais, quando quebramos algo que não era nosso. Enfim, a gente pede perdão quando a gente prejudica outra pessoa. E a gente pede perdão assim: por favor, me perdoe. Você sabe como é pedir perdão em inglês? Oh, I'm sorry. E em espanhol? Você sabe como é pedir perdão em espanhol? Oh, lo siento. E em libras? Isso, com sinais. Você sabe pedir perdão? É assim, ó. Primeiro você faz um 5 com as suas mãos. E aí você abaixa os 3 dedos do meio. Você vai ficar com a mão assim, correto? Agora você pega esses 3 dedos do meio e coloca aqui no seu queixo. Então é assim, ó. Aprendeu? Me perdoe. I'm sorry. Lo siento. Vamos ver o que o dicionário diz sobre o perdão? Perdão. Substantivo masculino. Remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. A Bíblia conta a história de José, um rapaz muito especial que nos deu um grande exemplo sobre o perdão. José tinha 10 irmãos mais velhos e um irmão mais novo. Ele era muito amado pelo seu pai, Jacó. Eles moravam na terra de Canaã. O seu pai o amava tanto que um dia deu de presente para ele uma túnica, que era uma roupa assim bem comprida, colorida, linda. E o José ficava lindo com aquela túnica. Os irmãos dele ficaram com muitos ciúmes, porque ele era muito amado e porque ele ganhou aquele presente maravilhoso. José era um rapaz também muito conectado com Deus. Deus falava com ele através de sonhos. E um dia ele sonhou que toda a sua família se curvaria diante dele. Ele contou o sonho para os seus irmãos e para o seu pai, achando aquilo tudo muito curioso. Acontece que seus irmãos ficaram bem chateados. Como assim? A gente se curvar para você como se você fosse um rei? Ah, José, você se acha? E eles ficaram muito irritados porque José era o queridinho do papai. E agora tinha essa história aí de que todo mundo ia se curvar para ele. Eles não gostaram, mas esse ciúme foi longe demais. Um dia eles estavam lá no campo e eles decidiram se livrar de José. Eles viram um poço lá bem fundo e pensaram: vamos jogar José dentro desse poço e vamos dizer para o papai que ele sumiu, que foi um animal, atacou ele. Até que Rubens, o irmão mais velho, viu uma caravana de uns homens pareciam ter muito dinheiro, indo em direção ao Egito. E ele pensou: não vamos largar ele aí no poço. Vamos perguntar se esses homens, então, não querem levar José para trabalhar para eles como um escravo. Então, eles venderam o irmão deles, José, para esses estrangeiros que estavam a caminho do Egito. Mas antes disso, eles pegaram a túnica linda do José e sujaram ela até com um sangue de um animal e levaram para o pai, fingindo que José tinha sido atacado por um lobo ou algum bicho selvagem. Jacó ficou arrasado. E José, então, foi enganado pelos seus irmãos, vendido como um escravo, levado para uma terra que ele nem conhecia. Mas como eu disse, José era um rapaz que era conectado com Deus. Tudo na vida dele tinha um propósito. Então aconteceram muitas coisas na vida de José lá no Egito. Se vocês quiserem saber mais detalhes dessa história que é incrível, leiam com seus pais o livro de Gênesis a partir do capítulo 37. Tem a história completa, com todos os detalhes. E dentre todas essas coisas que aconteceram lá no Egito, talvez a mais importante delas é que José foi trabalhar diretamente com o faraó. O faraó do Egito era a pessoa mais importante daquela nação. E José foi trabalhar como conselheiro dele. O faraó confiou o governo do Egito nas mãos de José. Ele teve um sonho que ele não sabia interpretar, mas Deus deu a interpretação para José. E ele disse para Faraó que viriam 7 anos de muita fartura no Egito, mas que depois viriam 7 anos de muita fome em toda a terra.
Durante 7 anos, eles juntaram toda a comida que podiam e logo depois começou a seca. Os irmãos de José e o próprio pai de José, o Jacó, chegaram numa situação que estavam sem alimentos. Então eles ouviram que lá no Egito havia comida e fizeram uma caravana para ir comprar alimentos lá na terra onde José estava. Quando eles chegaram, encontraram José. Eles não reconheceram o irmão, mas José, quando viu aqueles homens, reconheceu na hora que eles eram seus irmãos. Ele então revelou que era José, o irmão que havia sido vendido, escravo no Egito. Os irmãos ficaram chocados. José ficou muito emocionado de encontrar o seu irmão Benjamim e seus irmãos de volta. Ele disse: "Não foi vocês que me trouxeram para o Egito. Não foi vocês que causaram tudo isso. Foi o Senhor, foi Deus que permitiu que tudo isso me acontecesse." José disse: "Vá, conte ao meu pai que eu estou vivo e venham morar comigo, venham todos morar comigo no Egito." Foi uma grande alegria para Jacó reencontrar seu filho depois de tanto tempo. E essa história nos mostra quanto é importante a gente aprender a liberar o perdão, perdoar aquelas pessoas que nos fazem mal. Porque quem confia em Deus sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Da mesma forma que os irmãos de José precisaram do perdão do seu irmão depois de tudo que eles fizeram, nós também precisamos do perdão de Deus por conta do nosso pecado. Vamos aproveitar esse momento e fazer uma oração, pedir a Deus que nos perdoe. Quantas vezes nós pecamos e entristecemos a Deus, o Espírito Santo. Além de liberar o perdão, nós precisamos aprender também a pedir o perdão para as pessoas e para Deus. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti assim como José confiava. E ajuda-nos a conceder o perdão, a dar o perdão para as pessoas que nos machucam e nos ferem. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados com essa aula, com essa história. Fiquem por aí, porque nós temos uma atividade muito legal. E depois também tem música e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau! É hora da atividade! Oi, turminha! Vocês lembram que a gente ouviu na nossa história sobre José, que ele tinha ganhado uma túnica muito colorida e linda do seu pai? Pois é, nós vamos fazer uma camiseta linda e colorida como a de José. Não é legal? Eu tenho certeza que vocês vão amar essa atividade. Então, chama a mamãe, chama o papai, a vovó, todo mundo para ver como é que faz. E para mostrar para vocês o passo a passo, o Lucas e o Arthur vão fazer essa atividade para vocês. Vocês vão ver direitinho como é que faz, tá bom? Oi, eu sou o Lucas. Oi, gente, eu sou o Arthur. E a gente vai fazer a camiseta de José junto. Vocês vão precisar de uma camiseta branca. Vocês vão precisar também de tinta para tecido. Essas que a gente está usando custaram em torno de R$5 cada potinho. Você pode fazer com uma cor só, ou você pode fazer com 2, com 3, com quantas você quiser. Vocês vão precisar também de elástico e um copinho para diluir essa tinta de tecido. O primeiro passo é a gente pegar a nossa tinta de tecido e diluir num copinho com água. Pode diluir ela toda, especialmente se você for fazer várias camisetas. Se você for fazer só uma, você pode usar meio potinho. Agora, você vai torcer a sua camiseta. Então, a gente vai mostrar aqui um jeito que você pode fazer, que você vai rodando assim no meio a camiseta, vai puxando, puxando, e ela vai ficando uma bolinha, tá? E aí, você depois, para manter a sua camiseta nesse formato, você vai usar esses elásticos que a gente indicou nos materiais. É para isso que servem os elásticos. Então, vocês vão amarrar a camiseta. Agora que ela tá bem amarradinha, a gente vai começar a espalhar as nossas tintas, tá? Ou a nossa tinta, se você estiver usando uma só. Não deixa ficar assim, muitas partes brancas, vai passando o máximo que você puder, espalhando a tinta.
na camiseta. Agora você tem que esperar 2 horas com ela assim, toda apertadinha dentro do elástico, combinado? Não pode mexer nela, deixa ela paradinha. Aí depois de 2 horas você pode tirar o elástico, abrir ela e colocar para secar no varal. Olha que legal que ela fica. E aí, olha como ficou bonita. Olha aqui, olha, funcionou. Gente, ficou bem bonito, olha isso. Ficou muito legal, não ficou, gente? Eu tô doida pra ver as camisetas que vocês vão tingir inspiradas aí na túnica do José, a túnica colorida que ele ganhou do pai. Então façam aí na casa de vocês, marquem a turminha da casa lá no Instagram, tira foto pra gente ver como que ficaram as camisetas, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês, até domingo que vem. Tchau, tchau! Vamos cantar! Eu aprendi que perdoar é um segredo. Mantém os amigos em paz até o fim. Quando sem querer eu errei, Jesus me olhou e disse assim: meu perdão traz meus amigos de volta pra perto de mim. Eu aprendi que perdoar é um segredo. Mantém os amigos em paz até o fim. Quando sem querer eu errei, Jesus me olhou e disse assim: meu perdão traz meus amigos de volta pra perto de mim. Eu aprendi que perdoar é um segredo. 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 Na descrição desse vídeo você encontra o link para o download das atividades da semana. Ou você pode entrar no nosso site, acasadarrocha.com.br, e é só imprimir e se divertir. Até mais, turminha!